Eu sou a Laísa Oi, eu sou a Graziela. e nós estamos aqui para falar sobre concordância verbal. Concordar significa estar em harmonia, combinar. Então, na concordância verbal, o verbo sempre vai combinar em número e pessoa com o sujeito da oração. E essa é a regra geral. Um exemplo: os alunos de LET 201 estudaram concordância verbal. Como diz o ditado, toda regra tem sua exceção. E na concordância verbal existem também outros casos além da regra geral. E o primeiro deles, que nós resolvemos listar para vocês aqui nessa videoaula, é o sujeito com um núcleo singular mais especificações no plural. O verbo concorda com o núcleo ou a especificação, dando destaque ao regente. Vamos usar aqui dois exemplos. O primeiro deles: maioria dos homens-bomba vem de fora, com o verbo vem na terceira pessoa do singular, concordando com o núcleo do sujeito e indicando parte. Porém, a mesma frase, com o verbo na terceira pessoa do plural, concorda com a especificação plural contida no sujeito, evidenciando os vários elementos do conjunto. Outro caso é dos nomes próprios. O verbo fica no plural quando os nomes próprios vêm acompanhados de artigo. Sem o artigo, ele fica no singular ou no plural. Por exemplo, os Lusíadas mostram a grandeza dos portugueses. Os Lusíadas, que é o nome próprio, vem acompanhado do artigo definido. Memórias, outro exemplo. Memórias póstumas de Brás Cubas. Marcou minha história de leitura. Memórias póstumas, nome próprio, vem acompanhado de um verbo no singular. Outro caso é dos verbos impessoais. São aqueles que não possuem sujeito. Não tendo com o que concordar, eles ficam na terceira pessoa do singular. Ocorre com o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, e de tempo, e ocorre com os verbos de fenômenos da natureza. E o último caso que nós resolvemos evidenciar para vocês é o verbo na voz passiva sintética. Pelo padrão coloquial, o verbo pode ficar no singular quando se quer indeterminar o agente, como no exemplo, aluga-se casas. Porém, pela norma padrão, sempre que o verbo for de transitivo direto, aquele lá que precisa de objeto direto lá, então esse mesmo, o sujeito, que virá depois do verbo, deverá determinar a concordância do verbo. O exemplo, aluga-se casas. Vamos fazer um exercício. Indica a alternativa em que não há erro de concordância. Letra A. Devem haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo arrebol. O verbo haver, a gente viu que ele é impessoal, e quando ele é empregado, no sentido de existir, ocorrer, ele deve ir para o auxiliar, deve ir para o singular também. Então, deveria ser: deve haver poetas. O mesmo ocorre com a letra E aqui embaixo. Não é podem haver, é pode haver. Há esse erro de concordância. Vamos ver a letra B. Deve existir poetas. O verbo existir ele não é impessoal. Então, o auxiliar precisa concordar também com o sujeito aqui. O sujeito tem extensão, mas poetas que pensam. Então, está no plural. Então, deveria ser devem existir poetas. O mesmo ocorre aqui na letra C, né? Podem existir poetas. Então, por anulação e por estar correta, é a letra D. Pode haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo arrebol. Arrebol, gente, para quem não sabe, sabe quando tá anoitecendo ou o sol tá nascendo e o céu fica meio colorido, laranja, rosa, tal? Aquilo é arrebol. É isso, gente. Boa noite.